A Curitiba que a gente conhece hoje nasceu em grande parte das ideias e das mãos de Jaime Lerner. E nesse episódio a gente vai justamente visitar a casa que está aqui atrás de mim, onde nasceram as ideias e também Curitiba. Então, eu sou o Jonathan, você está em mais um episódio do Curitibando e, claro, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e considere ser membro do Curitibando para que você tenha acesso a conteúdos exclusivos e, claro, ajude a gente também a continuar crescendo e mostrando Curitiba de um modo diferente. Aqui atrás de mim, uma das grandes inovações da gestão do Jaime Lerner na década de 1970, quando ele foi prefeito, primeiro de 71 a 74 e depois de 79 também a 83, que foi a criação do transporte integrado aqui na capital paranaense, algo que ajudou a criar e a moldar a identidade de Curitiba. Mas vale a gente lembrar que o Jaime Lerner nasceu aqui mesmo na capital paranaense em 1937, na década de 60 se formou em engenharia civil e depois fez parte da primeira turma de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Paraná. Outro importante símbolo de Curitiba, que também nasceu ali nos anos 1970, foi o calçadão da Rua 15 de Novembro, hoje um símbolo da cidade e o primeiro calçadão de pedestres aqui do Brasil. A primeira rua destinada unicamente aos caminhantes da cidade. E vale lembrar que o calçadão foi construído em apenas um final de semana. Na verdade, as duas primeiras quadras desse projeto que se tornaria modelo também para o Brasil. Vale a gente pensar que naquele momento os comerciantes da região eram contra, afinal você está transformando uma via de carros em um espaço unicamente para pedestres. Isso causou uma pequena estranheza ali no começo e por isso as obras foram então tão rápidas. E na segunda-feira pela manhã, quando os comerciantes chegaram, a Rua 15 já estava totalmente transformada e abrigava então esse espaço destinado a quem quer flanar pela cidade. Hoje em dia, claro, o calçadão da Rua 15 de Novembro é fundamental para o comércio e é também, como a gente já comentou, um dos símbolos máximos de Curitiba e também dessa primeira gestão do Jaime Lerner. Voltando ao transporte integrado, ele foi uma solução ao metrô, porque além de não endividar a cidade, ele fazia também com que a malha urbana não precisasse ser totalmente transformada, mas sim adaptada e, em casos de necessidade de novas mudanças, readaptada. Isso também ajudou a transformar a Curitiba, a Curitiba que a gente conhece hoje, com a criação não só dos ônibus expressos, mas também dos terminais integrados e, claro, da passagem única. Afinal, você pode cruzar a Curitiba inteira pagando uma única passagem ainda hoje, claro, com a adaptação e a inovação também do temporizador por meio dos cartões de transporte. A gente precisa lembrar que a década de 70 foi uma década de revolução aqui em Curitiba, não só pelo transporte coletivo, mas também pela criação dos parques, como por exemplo o Barigui e o São Lourenço, que além de ser um espaço de convivência, tem também a finalidade de ser uma esponja urbana, ou seja, captar a água das chuvas e impedir que o espaço urbano aqui de Curitiba alagasse. Mas é claro que isso não é obra do acaso, nem mesmo apenas de uma mente visionária. A gente precisa relembrar que na década de 1960 foi criado o IPUC, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, do qual Lerner também fez parte e que deu as diretrizes para a criação das soluções aqui da capital paranaense, como a criação dos eixos estruturais que permitiram a construção das obras do Expresso, mas também debateu a questão de adensamento, tamanho dos prédios e todas as questões que regem o desenvolvimento e a estrutura de uma cidade do porte de Curitiba. Então, junto com o IPUC, nasciam essas diretrizes que nós conhecemos como plano diretor, algo bastante inovador no Brasil para a época e que só foi implantado no país
como um todo a partir de 2001, com a criação do Estatuto das Cidades. E depois, claro, o Jaime Lerner voltou à Prefeitura de Curitiba, ali para uma gestão de 1989 a 1993, onde foram criados 3 pontos também icônicos aqui de Curitiba: a Ópera de Arame, o Jardim Botânico e a Rua 24 Horas. O Jardim Botânico e a Rua 24 Horas já tem vídeo aqui no canal e você pode conferir um passeio nosso por ali e conhecer a fundo a história desses lugares que também são incríveis aqui na capital paranaense. E antes de a gente começar o nosso passeio pela casa, vale lembrar também que ele foi governador por 2 mandatos aqui do Paraná e faleceu em 2021. Agora, prepare o seu café e vamos passear por onde nasceram muitas das ideias que hoje são símbolo aqui de Curitiba. E uma das primeiras coisas a chamar a atenção de quem visita a casa é justamente o seu jardim, seja pelo paisagismo deslumbrante ou pela proteção que ele faz dos ruídos da própria cidade. A casa foi construída na segunda metade dos anos 1960 e faz vizinhança com outro importante ícone da arquitetura de Jaime Lerner, que é o edifício Casaril, que já tem vídeo aqui no canal. Além dos seus traços bastante arrojados para a época, a casa também propõe uma solução muito prática, que é o declive do terreno. Por isso, ela está em 3 níveis, o que faz com que o terreno seja muito bem aproveitado e, claro, a arquitetura da casa também tenha um sentido muito prático, algo muito presente na obra e também na vida do próprio Jaime Lerner, que tinha 3 materiais como sua fonte máxima de inspiração e de trabalho: concreto, vidro e madeira. Como a gente vai ver ao longo da nossa visita, esses 3 materiais estão presentes por toda a casa, assim como as obras de arte, sobretudo de artistas paranaenses, como, por exemplo, esse poti que fica ao lado da lareira, que é também um charme e um encanto aqui da casa. Como a gente pode perceber, a casa também é bastante iluminada e tem várias soluções práticas, como aqui na cozinha, em que existe essa entrada de luz natural, que deixa tudo ainda mais charmoso. Dá uma olhada também nesses pratinhos e nesse azulejo com desenho do poti. Preste atenção que muitos dos armários aqui da casa são feitos com tábuas de assoalho e tem os puxadores como pregos ou parafusos. E foi aqui, nesse escritório, que surgiram muitas das ideias e soluções que hoje são símbolo de Curitiba, nesse espaço não só muito bem iluminado, mas também com uma vista privilegiada para o jardim e, claro, para a cidade, que é, obviamente, uma das grandes paixões do próprio Jaime Lerner. Aproveita e conta para mim o que você está achando do nosso passeio. O que você acha desse espaço tão importante para a cultura e para a identidade aqui de Curitiba. Aproveita e já deixa o seu like e também a sua inscrição aqui no canal. É interessante a gente parar para pensar que a casa tem 2 elementos que parecem habitar espaços temporais diferentes. Um é o brutalismo, que foi muito comum após a Segunda Guerra Mundial, a partir da escassez de materiais, e o outro, o minimalismo, uma tendência bastante atual na construção e também no comportamento de quem mora e habita as cidades. Além disso, claro, a casa é também um espaço aconchegante que, como a gente já comentou, foi por muitos anos a moradia da família e hoje abriga os escritórios do Instituto Jaime Lerner e também do escritório de arquitetura que, claro, leva o seu nome e foi fundado por ele. Aqui a gente tem a vista da casa de dentro do escritório, onde nascem muitos projetos de cidades, Brasil e mundo afora. E a casa guarda ainda uma última surpresa, que é o seu telhado. Na verdade, uma cobertura verde com grama e que já chegou a abrigar até mesmo uma horta. Dá uma olhada só, que bacana!
E depois de se mudar dessa casa, ele foi morar nesse prédio aqui na frente, com a sacada redonda, de onde ele via a antiga residência e também a canaleta do expresso, cronometrando quanto tempo tinha de intervalo entre um ônibus e outro. Como toda gestão pública, as gestões de Jaime Lerner, claro, não foram perfeitas, mas foram importantes para transformar e reconfigurar o ecossistema urbano aqui de Curitiba. E aí, conta pra mim o que você achou do nosso passeio de hoje. Você quer ver outros episódios como esse, andando, passeando, conhecendo lugares históricos aqui de Curitiba? Então deixa aqui nos comentários que a gente vai saber que você quer descobrir ainda mais profundamente a nossa querida Curitiba. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, já sabe, se inscreva no Curitibando, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, venha ser membro do Curitibando, porque isso ajuda muito a gente a crescer e a continuar criando conteúdos como esse. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!